Senhor presidente, deputado Alexandre Knoploch, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, cidadãos e cidadãs ainda presentes nas galerias, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Alerj. Presidente, eu quero aqui nesta tribuna hoje restituir um pouco, relatar um pouco os debates principais que ocorreram de manhã, hoje de manhã, na Comissão de Educação, onde nós acabamos, de certa maneira, dando sequência à audiência que fizemos da Comissão de Ciência e Tecnologia ontem, com a participação de Vossa Excelência, que é membro. Ontem foi especificamente com a UERJ. Hoje a Comissão de Educação se reuniu para discutir a questão, especificamente a questão da execução orçamentária das universidades estaduais, portanto não apenas da UERJ. Discutimos ontem com a UERJ a execução orçamentária, mas também a UENF e também ao ESO. Foi uma audiência importante. Pudemos contar, felizmente hoje, com a presença da subsecretária de Ensino Superior, professora Maria Isabel, que ontem esteve conosco, mas mal chegou na audiência, teve que se retirar, porque infelizmente teve a notícia lamentável, trágica. Eu já entrei em contato com ele para me solidarizar, do falecimento do sogro do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Leonardo Rodrigues. Portanto, a subsecretária chegou ontem à audiência, mal se instalava, recebeu o telefonema e teve que deixar a audiência. Hoje esteve conosco e conversamos. Foi uma audiência importante e sobressaíram, isso eu quero falar aqui, sobressaíram alguns temas fundamentais. Primeiro, nós temos que encontrar uma maneira de resolver de forma efetiva aquilo que nós resolvemos aqui nesta casa, alterando o texto constitucional. Tem um pensador francês chamado Edgar Morin, que Vossa Excelência conhece, que fala que há um limite, há uma fronteira, por vezes não explícita, entre a norma, a lei, a norma e a vida. Nós avançamos na norma, nós alteramos a Constituição do Estado do Rio de Janeiro para assegurar que o Estado repasse o orçamento já aprovado, não é aumento orçamentário, o orçamento já programado para as universidades estaduais e constante na lei orçamentária anual, repassá-lo em parcelas duodecimais, ou seja, a base de 1/12, todo mês, de maneira que as universidades possam ter, os gestores das universidades possam ter alguma margem de manobra, como gestores que são, para decidir sobre pagamento de despesas mais urgentes, mais prioritárias, aquelas que estão com maior atraso, enfim. Ora, isso foi aprovado, hoje é um dispositivo constitucional em vigor, mas não está acontecendo ainda. E por que não está? Porque o valor pago pelo Estado, não repassado, pago diretamente pelo Estado, relativo à folha de pagamento, supera os percentuais de repasse duodécimos. Em outras palavras, para quem nos assiste entender melhor, quando nós aprovamos a emenda dos duodécimos, nós fizemos isso gradualmente. Em 2018, no ano passado, os duodécimos repassados representariam 25% do orçamento das universidades. Neste ano, 2019, 50%, até que em 2020 eles atingiriam a integralidade do orçamento em 100%. Ora, como o valor repassado, pago, melhor dizendo, pelo Estado, relativo à folha de pessoal, supera os 50%, o fato concreto e objetivo é que as universidades seguem sem receber nenhuma parcela para custeio. E se isso não for alterado, podemos voltar a enfrentar os problemas que paralisaram as universidades estaduais no desgoverno Pezão, não tinham mais condições de pagar vigilância, limpeza, enfim, alimentação nos restaurantes universitários. A subsecretária Maria Isabel trouxe um alento, afirmou em audiência pública que o governo se prepara para começar a repassar parcela desse duodécimo de custeio a partir do mês de abril. Qual é a minha posição, que eu quero aqui tornar pública? Eu acho que vale a pena, neste momento,
dar esse voto de confiança até o mês de abril. Acho que vale a pena. O governo na área de ciência, tecnologia e inovação tem conversado, tem dialogado, tem frequentado as audiências. Então acho que, já que vem a subsecretária aqui, ela que é professora universitária, professora da UERJ, e afirma em audiência pública que o governo se prepara para iniciar os repasses duodecimais ligados a custeio em abril, nós estamos fechando maio. Portanto, eu estou fazendo aqui, não é ainda uma crítica, é um alerta e manifestando uma expectativa de que isso se confirme. Outro aspecto importante: o corte linear de 30%, isso de uma vez por todas ficou esclarecido na audiência de hoje, mas ainda precisa ser mais claramente, eu diria, documentado. Do que falo? O governador Witzel decretou no início do governo, logo em seu primeiro dia de governo, um corte linear de despesas na ordem de 30%, excetuando as áreas de educação, segurança e saúde. Bom, na audiência pública da semana passada, na Comissão de Ciência e Tecnologia, o secretário Leonardo Rodrigues afirmou que a ciência e tecnologia estava também excluída desse corte linear, estava preservada. Pois bem, na mesma semana passada, na quinta-feira, em outra audiência pública, com a presença do secretário de Fazenda, respondendo a pergunta que eu fiz, o secretário de Fazenda disse que desconhecia essa informação. Isso me preocupou. Hoje a subsecretária afirmou e fez circular um documento, que é um ofício circular do chefe da Casa Civil, do secretário da Casa Civil e de Governança, um ofício circular para os dirigentes dos órgãos estaduais, dos secretários, dizendo que de fato as entidades vinculadas à ciência e tecnologia estão preservadas desse corte de 30%. Qual é o problema? Se a subsecretária vem à audiência e fala, e ainda faz circular um ofício circular, ainda distribui um ofício circular, eu acho que está ali, enfim, atestada a fala dela, comprovada a fala dela. O problema é que a própria Casa Civil continua cobrando das universidades o corte de 30%. Então, tem pelo menos aí um ruído de comunicação. Eu vou tratar assim por enquanto. Tem pelo menos um ruído de comunicação. Há um ofício circular expedido pelo secretário Zamit, não é isso? Para todos os secretários e todos os dirigentes de empresas e autarquias da administração pública estadual, direta e indireta, dizendo quais são os órgãos, quais são as áreas preservadas do corte linear, e incluídos na ciência e tecnologia. Portanto, o secretário Leonardo Rodrigues tem aí a comprovação do que ele disse. Ótimo. Agora, setores da Casa Civil seguem cobrando as universidades o corte. Então tem pelo menos um ruído de comunicação. Isso foi apresentado à subsecretária, que deve levar ao secretário para que a gente possa espancar esse problema, esse falso problema, já que há um compromisso do governo em preservar também a ciência e tecnologia. Terceira questão importante que apareceu, que também tratamos na nossa audiência de ciência e tecnologia: sede do CAP-UERJ, sede do Colégio de Aplicação da UERJ, que precisa ter uma alternativa para a situação do CAP-UERJ. Como já existiam, tratativas, negociações, conversas entre a direção do CAP-UERJ, entre a reitoria da UERJ e a Prefeitura do Rio, para que talvez o CAP-UERJ possa se instalar numa escola municipal situada no bairro de Vila Isabel, nós conseguimos. Eu já comuniquei a reitoria da UERJ que a secretária de Educação do Rio de Janeiro, professora Thalma, vai receber a UERJ na sexta-feira, não dessa semana, da semana que vem, para, na verdade, fazer uma reunião de caráter mais objetivo para definir cronograma, definir possibilidades concretas, caso seja esse o caminho mesmo para o CAP-UERJ. Então, a audiência também produziu ontem, com o desdobramento de hoje, produziu um efeito concreto. Quarta questão, e aí peço a ajuda de Vossa Excelência. É incrível. O Colégio de Aplicação da UERJ, de novo um tema sobre o CAP-UERJ, tem hoje cerca de 900 alunos. Já foram mais de 1.000, mas com a crise enfrentada no desgoverno passado, houve muita evasão. Alunos abandonaram, famílias abandonaram, porque ficavam sem aula, não tinha perspectiva, não tinha nada. Então, cerca de 900 alunos. Parte desses alunos estuda sob o regime da educação integral, não são todos, parte deles. Bom, onde quero chegar? Nenhum aluno tem alimentação alguma na escola, nenhum aluno, nem os pequenos. Eles atendem crianças a partir do início do ensino fundamental, portanto a partir dos 6 anos de idade, primeiro segmento fundamental. A escola não fornece nem o que nós chamamos de merenda fria,
na falta de uma refeição, não fornece nem merenda fria, tampouco para os estudantes que ficam em educação integral. Isso não tem paralelo em lugar nenhum, né? Então é preciso encontrar uma solução de curto prazo, pelo menos, para resolver o problema da alimentação fria, enquanto não se resolve o problema da refeição propriamente dita. E nós acionamos o secretário de Educação, o secretário Pedro Fernandes, que foi deputado nesta casa, conhecia esse debate, que esse problema não começou agora, já se estende há alguns anos, porque existem recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE, que chegam às escolas estaduais. É bom não esquecer que o CAP-UERJ é uma escola estadual, que atua na educação básica, faz jus a esses recursos, até porque as matrículas do CAP-UERJ são contabilizadas pelo Estado para efeito de apresentação de dados para o censo escolar do BEC, contam para o cálculo do Fundeb, contam para o cálculo do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então não há razão para que os estudantes do CAP-UERJ não possam dispor de parcela desses recursos, traduzidos não em dinheiro, mas traduzidos em alimentação para o funcionamento cotidiano dessa escola. Esse é um outro ponto que apareceu de maneira muito enfática. E como estava presente ao ESO será objeto de audiência na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, não na próxima terça, mas na seguinte, mas estava hoje para discutir a questão da execução orçamentária. Apareceu um outro ponto importante, já vou concluir. Qual foi o ponto que apareceu? Ao ESO, que não tem sede, né? Não tem campus, né? Não tem servidores administrativos. Não sei se Vossa Excelência conhece esse detalhe. A UESO não tem no seu quadro de trabalhadores servidores administrativos, técnicos administrativos. Ela tem técnicos laboratoriais. É uma universidade especializada, é forte em fármacos, é forte em polímeros, enfim, tem laboratórios, então tem técnicos laboratoriais, mas não tem técnicos administrativos. O que quer dizer que todo o trabalho administrativo da universidade é feito pelos professores. E eu não quero aqui trabalhar na lógica da divisão social do trabalho. O trabalho administrativo não é menor que o trabalho docente, não é isso. Mas o docente não é concursado para ser secretário do departamento. O docente não é concursado para fazer uma tarefa de apoio administrativo. O papel dele é outro. Então, além de não ter técnico administrativo, de não ter sede própria, não ter um campus, a UESO também, os professores da UESO não têm isonomia, não têm paridade com o salário, as condições de trabalho dos professores da UERJ, tampouco da UENF. Então, esse é um outro tema muito importante. Afinal de contas, construir um caminho, isso não é feito de uma hora para outra, a gente reconhece. É preciso ter um planejamento, uma programação orçamentária, mas colocar na pauta do governo a necessidade de, ao longo deste quadriênio, a gente conseguir construir uma solução duradoura e estruturante para tirar a UESO dessa condição de semi-indigência face ao UERJ e face ao UENF. Não é razoável, até porque se foi uma boa ideia, e foi uma boa ideia, instalar o ESO na Zona Oeste, não dá para a gente passar a ideia, passar a impressão de que por estar na Zona Oeste pode funcionar mais ou menos. E é do jeito que ela funciona, à exceção do próprio esforço dos seus professores, dos seus técnicos laboratoriais. Mas do ponto de vista do investimento público, ela pratica seu investimento público em relação ao ESO como se ela fosse, digamos assim, uma universidade de café com leite. Quando tem resultados de pesquisa, quando tem produção acadêmica relevante já para o seu curto período de existência de 12 anos. Então foi muito importante também para pautar, na presença da subsecretária Maria Isabel, eu enfatizo o nome da subsecretária porque ela é subsecretária de ensino superior na estrutura da secretaria, para que a gente possa ter também daqui para frente um outro tratamento, abrir uma perspectiva para solucionar de maneira estruturante a questão da UESO, seja em relação ao campus, seja em relação aos técnicos administrativos que faltam, seja em relação à carreira docente. E por último, anunciar que na próxima terça-feira nós faremos a audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, desta feita, recebendo a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Vai ser desta vez não às 9, mas às 10 horas excepcionalmente, porque eles precisam de um tempo maior para se deslocar. De qualquer maneira, o trabalho segue, a pauta da ciência e tecnologia e da inovação está avançando, e é muito importante que a gente aprofunde o diálogo com essas entidades, aprofunde o diálogo com a secretaria para construir aquilo que for melhor para o interesse público e para a comunidade científica do Rio de Janeiro. Muito obrigado.